Hoje eu vou te mostrar como é possível viver de atendimentos de neonatologia equina a campo, sem precisar encaminhar todo o potro para o hospital, sem depender de estrutura mirabolante, mesmo que você esteja começando do zero e nunca tenha atendido um potro na vida. E mais do que isso, você vai descobrir como a neonatologia pode ser a sua porta de entrada para o mercado de equinos com uma carreira, com autoridade, com segurança financeira e reconhecimento de verdade, atendendo no campo, resolvendo onde quase ninguém resolve e atuando num mercado que está crescendo muito mais rápido do que a quantidade de profissionais preparados. E tudo isso, mesmo que você seja recém-formado, mesmo que esteja perdida na profissão, mesmo que você ainda ache que precisa de experiência prática. Essa aula foi feita para 3 tipos muito específicos de veterinários e estudantes. O primeiro é para quem acabou de se formar, está se sentindo perdido, tentando de tudo um pouco, sem saber como entrar no mercado de equinos com segurança. O segundo é para quem já atua com reprodução, mas sofre quando a estação de monta acaba e quer uma fonte de renda o ano inteiro, atendendo potros no campo, até porque existe essa demanda e você não sabe como atender potros ainda. Terceiro é para quem ainda está na faculdade ou no início da carreira e quer um diferencial técnico de verdade, que te coloque um passo à frente e te torne indispensável nos áreas. Se você se encaixa em algum desses 3, continua comigo aqui, porque essa aula pode virar a sua chave. Para você ver que isso não é só teoria bonita ou aquele papo motivacional, a Stephanie, por exemplo, saiu da faculdade se sentindo insegura, com medo de atender potro e achando que não era capaz. Hoje, depois de aplicar o método, ela não só atende com segurança, mas virou referência na região dela. O neonato mesmo, tudo que tem lá no curso é muito útil para a prática do dia a dia. E daí eu só consegui sentir confiança mesmo de tratar neonato, porque ele é muito diferente de cavalo adulto, depois de começar o curso. Eu até esses dias para trás estava arrumando minhas coisas e pegando material da época da faculdade, você vê que é muito diferente, é muito teórico, às vezes são coisas que você nem consegue aplicar no campo, é coisa que você consegue aplicar somente em ambiente hospitalar, e não é sempre que a gente tem essas condições, né, de aplicar dessa forma. Então, da forma que ela fez o curso, fica muito bom. A gente consegue começar a se posicionar no mercado de uma forma diferente, porque você consegue mostrar que você entende do que você está fazendo, você sabe o que você está aplicando, que o que você aplica tem resultado. Então, eu trabalho com reprodução. Para mim, é imprescindível saber de neonato. E é o que diferencia um veterinário de reprodução de outros veterinários, que às vezes só faz a reprodução, confirma por 60 dias e vai embora. A parte de neonato me permitiu oferecer para os meus clientes de reprodução continuar com eles durante toda a gestação da égua e depois quando esse potro nasce. Então a fidelização é muito maior e eu continuo com eles o ano todo, não só durante a estação de monta. E eu sinto isso do próprio feedback deles, que sempre me falam que eu tenho esse diferencial de outros colegas porque eu consigo fazer essa parte da clínica de neonato e facilita muito mais a vida deles, porque sempre bato naquela tecla de que não faz sentido se eu tô no Aras e acontece alguma coisa com outro, enfim, e precisa chamar outro veterinário. E ela não é a única. A Amélia já estava lá na lida, na rotina e fazia tudo certo. Mas os potros continuavam morrendo. E ela se sentia impotente. Depois que aprendeu a blindar os casos, desde a gestação até as primeiras horas de vida, o jogo virou. Hoje, o criador nem quer saber de outro veterinário. Agora você pode estar se perguntando, mas Joana, de onde raios você tirou isso? Como é que você criou esse método de atendimento de campo? Deixa eu te contar. Quando eu me formei, não sei por qual motivo eu queria era trabalhar com reprodução. Mas não demorou muito tempo para eu perceber uma coisa. Não adiantava produzir um monte de embrião, ficar lá acompanhando o ciclo de égua, fazer tudo certinho, se no final das contas a gente perdia o potro pelo meio do caminho. E o pior, na maioria das vezes, perdia sem saber o porquê. E foi aí que eu decidi mergulhar na neonatologia.
Eu estudei fora, fui para a Inglaterra, passei pela Universidade de Liverpool com o autor de um livro de neonatologia equina. Depois eu fui para o Rio Grande do Sul, acompanhei o modelo ideal, que acompanhava parto, de criatórios de animais muito importantes. Mas foi só quando eu voltei para o campo, para o barro, para a poeira, para o improviso, para o potro que nasce 3 da manhã sem ninguém descobrir nem por onde que está a placenta, que a realidade bateu. E foi ali que nasceu a metodologia que hoje eu ensino, pensada para quem atende no campo, para quem tem que agir na hora com o que tem. E agora é a sua vez. Pega papel e caneta, porque eu vou te mostrar o que realmente precisa funcionar na prática. A maioria dos veterinários tenta aplicar na prática o que aprendeu na teoria. O tempo que o potro demora para ficar em pé, o tempo para ter reflexo de sucção, avaliação de placenta, interpretação de ultrassom. Mas no campo, a realidade é outra. O potro já nasceu, a placenta já sumiu, já amanheceu o dia, não teve ninguém por perto para saber do parto. E você tem minutos para decidir o que fazer. E é aí que a teoria sozinha falha. Porque ela não te prepara para o improviso, ela não te ensina a decidir rápido, com pouco recurso, sob pressão, sem informações. E os cursos tradicionais ensinam a medir a JUP, a interpretar exame laboratorial, a passar ultrassom no pulmão, mas eles não ensinam o que fazer quando o potro não consegue ficar em pé. O criador está em pânico e o tempo está contra você. Você pode saber toda a teoria, mas se não souber reverter um quadro de hipotermia, por exemplo, usando o que você tem no carro, o potro morre. Você pode saber a dose do antibiótico, mas se não souber como prevenir uma sepsemia silenciosa, já era. O que salva potros no campo não é o hospital, é saber o que fazer nas primeiras horas. E é por isso que eu desenvolvi a metodologia blindagem neonatal. E ela tem 4 pilares práticos pensados exatamente para a realidade de quem atende no campo. Primeiro é a gestação blindada, para prevenir os problemas antes do parto. O segundo é o parto sem surpresa, para saber agir rápido quando alguma coisa sai do fluxo normal, logo nos primeiros minutos críticos. O terceiro são as primeiras horas de ouro, onde a maioria dos potros são perdidos. E o quarto é o pronto-socorro neonatal, para quando a emergência bate na porta, você não tem para onde correr, não tem tempo para pensar, você precisa saber agir. E essa metodologia já salvou potros, já reconquistou clientes e deu segurança para dezenas de profissionais pelo Brasil. E agora eu vou te mostrar como ela funciona na prática. Eu quero que você faça 3 exercícios rápidos. E eles vão te mostrar, na prática, por que a blindagem neonatal é diferente de tudo que você já viu. O primeiro exercício é do pilar da gestação blindada. Pega uma folha aí e anota. Quais sinais visuais de risco de aborto você já viu no campo, mas na época não sabia interpretar? Lactação precoce? Alguma secreção na vulva? Alguma mudança de comportamento na égua? O score corporal? Agora pensa, se você soubesse identificar sinais na égua que podem indicar abortamento, quantos potros podem ser salvos com esse conhecimento? Segundo exercício é do pilar parto sem surpresas. Imagina que a égua do seu cliente vai parir hoje, sem vigia, sem câmera, sem estrutura nenhuma. O que você faria agora com o que você tem, com o que existe em qualquer área, para que esse parto aconteça com segurança? Faz esse plano no papel como se fosse um caso real. E o terceiro exercício é do pilar das primeiras horas de ouro. Você saberia o que fazer diante de um potro que nasceu aparentemente normal, mas que não consegue levantar sozinho para mamar, mesmo não tendo nenhum tipo de alteração ou deformidade flexural? Você saberia corrigir uma hipotermia? Você saberia quando precisa intervir com plasma antes do potro demonstrar qualquer sinal de sepsemia? Porque esses são alguns dos pontos que determinam a vida ou a morte do potro. E esses exercícios não são para te assustar, são para te mostrar que você já viveu ou vai viver situações onde o método teria mudado tudo. E agora você tem a chance de aprender esse método. Deixa eu te perguntar, com sinceridade, quanto vale para você não perder mais potros? Quanto vale ser reconhecido como veterinário que resolve de verdade, mesmo no campo, mesmo sem hospital?
Quanto vale saber exatamente o que fazer nas primeiras horas da vida de um potro? Sem travar, sem improvisar, sem adivinhar. O Brasil tem quase 100 mil potros nascendo todo ano. E são pouquíssimos os veterinários que estão preparados para atender esses potros no campo onde realmente tudo acontece. E é por isso que a neonatologia de campo não é só uma oportunidade, é uma necessidade urgente. E é por isso que eu criei o Neonato na Prática, que é um curso completo com tudo o que você precisa para atender potros com segurança, desde a gestação até o ponto-socorro neonatal. São 4 módulos com 22 aulas, passo a passo, direto ao ponto, para você poder assistir o dia que você quiser, quantas vezes você quiser, de onde você quiser. Tem encontros mensais, tira dúvidas, ao vivo, tem grupo de apoio com veterinários de todo o Brasil e certificado reconhecido como curso de extensão pelo MEC. Tudo isso com acesso imediato e garantia incondicional de 7 dias. E se você acabou de sair da faculdade, se está se sentindo perdido, que é uma forma real de entrar no mercado de equinos, se você já trabalha com reprodução, mas quer uma fonte de renda constante o ano inteiro, ou se você ainda está na faculdade, mas quer começar com um diferencial técnico que te coloque à frente, a neonatologia de campo pode ser a sua porta de entrada, pode ser o seu diferencial, o seu território, o seu espaço no mercado. E o Neonato na Prática vai te mostrar exatamente como fazer isso acontecer, com clareza, com método, com base na realidade do campo e não na teoria que a gente não consegue aplicar na vida real. Então, se você quer atender outros com segurança, salvar vidas e ser reconhecido por isso, clica no botão aqui embaixo e entra agora. O mercado precisa de você preparado e os potros também.